galera, beleza? A gente vai iniciar agora a parte 2 da nossa aula de radicais, que você encontrará em dois lugares da plataforma. Você vai encontrar aí na aula 7 de Matemática Básica, você também encontra essa aula na parte de Matemática 3, aula 2, dentro da plataforma, ok? Então, vem comigo aqui. A gente vai falar sobre as propriedades, as principais propriedades que envolvem essa ideia aí de radicais, ok? Então, vamos lá, vamos às principais propriedades. O primeiro aí chama-se a propriedade 2.1, é a multiplicação de radicais de mesmo índice, ok? Como é que funciona isso? Ó, você tem aqui ó, o índice n, você tem esses dois radicais. Esses dois radicais aqui, ó, você conserva o índice e continua fazendo o quê? A multiplicação lá dentro. Esta é a ideia aí que nós temos para esse tipo de radical, ou seja, dois radicais multiplicando. Se eles tiverem o mesmo índice, então o que você pode fazer? Repete o índice e continua multiplicando lá dentro. É isso que a gente vai fazer e eu vou dar exemplos de ida e de volta aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque a gente é muito acostumado a ir daqui para cá, mas não sabe voltar e de lá até aqui, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois radicais de mesmo índice, que é o índice 4. Então, o que eu posso fazer com esses dois caras? Ora, eu vou aqui, ó, repetir o 4, beleza? Que é o índice, e vou multiplicar lá dentro. Olha lá o que vai acontecer. Você vai ter 27 vezes 3. Portanto, você tem aí raiz quarta de 81. Olha que maravilha! Raiz quarta de 81, você vai ter que pensar em qual é o número que eu elevo à quarta potência que dá 81. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 81. Você pensa, ó, 81 é múltiplo de 3. Ó, vou tentar o 3. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 4 vezes. Portanto, essa resposta é 3. Olha que delícia. Olha que maneiro. Tudo bem, gente? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Tenho aqui, ó, índice 5, certo? Opa, eu tenho aqui uma multiplicação de dois radicais que têm o mesmo índice. O que eu posso fazer ali? Eu repito o índice, que é 5, e faço a multiplicação lá dentro. A multiplicação lá dentro vai ser 8 vezes 4. Ou seja, eu tenho aqui a raiz quinta de 32, que é 8 vezes 4. Agora, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 5 vezes, que dá 32? Ora, você pode pegar o 32 e fatorar, colocar lá na decomposição simultânea. Você, dentro da nossa plataforma em Matemática 1, você vê lá decomposição em fatores primos. Então, ó, você divide por 2, aqui você vai achar 16, divide por 2, você vai achar 8, divide por 2, você vai achar 4, divide por 2, você vai achar 2, divide por 2, você vai achar 1. Então, aqui você pode ver o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ora, então, quem é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes que dá 32? É o 2. Muito bem. Então, 2 é a resposta que a gente dá a este radical. Tudo bem, galera? Tranquilão? De boas? Como é que a gente faria isso na volta? É como se fosse assim, ó. Se o cara colocasse lá, raiz quinta de 32. Aí você poderia abrir esse cara aí da seguinte forma. Você poderia botar o raiz quinta de 32 assim, ó. Por exemplo, você poderia abrir ele em 16 vezes 2. Ou seja, você poderia abrir esse radical em quê? Em raiz quinta de 16 vezes raiz quinta de 2. Ok? Você poderia também ter aberto esse mesmo número da seguinte forma. Você poderia ter aí raiz quinta de quem? 32 é 8 vezes 4, que é o próprio exemplo anterior. Aí você poderia ter aberto esse número em quê? Raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 4. Tudo bem, galera? Tranquilão? Ou seja, eu fiz os exemplos da ida e nesse segundo exemplo aqui eu fiz exemplo voltando. Ou seja, saindo dos radicais. Aqui você tem dois radicais e aqui você transforma em um único. Só que é necessário também que você saiba transformar um único radical em dois radicais de mesmo índice, que é exatamente esses exemplos que eu coloquei aqui. Tudo bem, galera? Então, vamos lá para mais uma propriedade maravilhosa, que é o seguinte. Propriedade 2.2 fala para a gente da divisão de radicais que têm o mesmo índice. Ou seja, você tem aqui uma divisão de dois radicais que têm o mesmo índice. O que você faz? Você conserva esse índice e continua dividindo.
ok? Então, a gente tem jogo de ida, jogo de volta, lado esquerdo, lado direito. A gente tem que saber tanto ir quanto voltar, ok? Isso aqui é a ida da propriedade. Isso aqui é a ida. A gente tem que também saber voltar nessa propriedade, ok, pessoal? Vamos lá, então. Vamos trabalhar nela. 2 exemplinhos para a gente ser feliz. Vamos lá. Então, para a gente ser feliz aqui, nós usaremos o seguinte. Eu tenho aqui raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. Ora, raiz quadrada, o índice 2, não é? É o índice comum que a gente tem ali. Ou seja, a gente pode vir aqui, ó, repetir esse índice e continuar a divisão. Olha que maravilha. Nós vamos ter, então, aqui, ó, 27 dividido por 3 aqui dentro. E quem é de 27 dividido por 3? É 9. Então a gente vai ter raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é quem? É o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá quanto? Que dá 9. Que número é esse? É o número 3. Pois é. Então, 3 é a resposta que nós demos a esse primeiro exemplo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos agora para esse exemplinho aqui, que é o exemplinho 2. Vamos lá. A gente tem raiz cúbica de 625 dividido pela raiz cúbica de 5. Ora, o que a gente vai ter que fazer? Se a gente tem o mesmo índice e a gente está numa divisão, a gente pode conservar o índice, ok? E continuar dividindo. Ou seja, 625, consertando aqui, ó. Opa! Caneta, calma aí. Deixa a caneta voltar. Minha borracha. Não está voltando a borracha, deixa eu vir aqui nessa borracha. Vamos lá. Ó, 625 dividido por 5. Ora, quem é esse número? Quem é 625 dividido por 5? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 625 dividido por 5. Então, ó, 6 dividido por 5 dá 1 e resta 1, baixa o 12, o 2, né? Então, 12 dividido por 5 dá 2, que é 10, não é isso? E restam 2, baixo esse 5 aqui, ó. 25 dividido por 5 é 5 e resta 0. Ou seja, a gente vai ter ali que essa resposta é a raiz cúbica de 125. E agora a gente tem que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125. Ora, 125 é um múltiplo de 5. Se você colocar lá naquela barrinha de fatoração, o que você encontrará? Encontrará 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Olha que maravilha. Portanto, a gente vai ter que a raiz cúbica de 625 dividido pela raiz cúbica de 5 vai gerar o que para a gente? Vai gerar 5. Tudo bem? Então, é necessário que você saiba ir e saiba voltar. Por exemplo, nesse caso aqui, você teria lá raiz quadrada de 81. Você poderia abrir a raiz quadrada de 81, olha que maravilha, dessa forma. Eu tenho um único radical, eu posso abrir em 2 radicais multiplicativos. Ou seja, eu posso botar aqui raiz quadrada de 9 vezes 9. Quem é a raiz quadrada de 9 vezes 9? É a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 9. Por quê? Porque o radical do produto é igual ao produto dos radicais. Está aqui, ó, esses são os radicais. Ok, pessoal? Então, quem é a raiz quadrada de 9? É 3 vezes 3, não é isso? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, aqui a gente vai ter 3 vezes 3, que é 9. Beleza? Ou seja, a gente tem ali, ó, raiz quadrada de 81, você poderia fazer ao contrário, né? Esse exemplo não é o mesmo desse aqui, não. Eu só fiz ali um radical para você ir voltando, ou seja, em todos os exemplos aqui, eu estou saindo de 2, eu estou saindo de 2 radicais, estou saindo de 2 radicais para transformar em um único, não é isso? Igual aqui, ó. Eu tinha 2, transformei em 1. Agora, eu tenho esses 2, transformei em 1. Tá aqui. Nesse contra-exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho 1 e quis transformar em 2. Tá? Isso também é um recurso. Então, atenção ao que eu vou te falar aqui agora. Parte mais importante, ó, vou ficar só eu aqui na cama. O radical do produto é igual ao produto dos radicais. O que significa? Vou botar aqui, ó, nesse exemplo. O radical do produto é igual ao produto dos radicais. Ok? Então, se você tem n aqui de 2 números, ok? Aqui você conserva esse n e continua a multiplicação. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é uma nuvenzinha. Aqui vai ser quadrado vezes nuvenzinha.
A mesma ideia valerá se aqui for uma divisão. Se esse cara aqui for uma divisão, aqui vai continuar sendo uma divisão. Ou seja, o radical da divisão é igual à divisão dos radicais, conservando o mesmo índice. Ok, pessoal? Então, vamos ficar atento a isso, porque o inimigo tentará te enganar, dizendo também que o radical da soma é igual à soma dos radicais. Isso não é verdade. O inimigo também tentará te enganar, dizendo que o radical da subtração é igual à subtração dos radicais, que não é verdade. Não necessariamente é uma verdade. Vamos colocar assim. Então, vamos lá para a nossa próxima etapa. Bom, a gente vai então começar agora mais uma propriedade, propriedade número 3, que é o seguinte. Essa propriedade é o radical do radical, ou seja, aqui se você tiver um índice e outro índice aqui, ou seja, um radical dentro do radical, sem nenhum outro elemento ali dentro dele, simplesmente você vai multiplicar esses dois índices, ok? Então ali você vai ter m multiplicado por n, beleza, galera? Ou seja, vamos a um exemplo aqui, eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Ali o que eu vou fazer? Vou multiplicar 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, então eu tenho a raiz sexta de 64. Quem é a raiz sexta de 64? É o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes que dá 64. Ora, esse número é o 2, não é isso? Então a gente tem 2, que é a resposta desta propriedade. Vamos lá? Temos aqui, raiz quinta da raiz quadrada de 1024. Como é que a gente faz isso? Ora, você vai multiplicar esses dois caras, aqui vai ser raiz décima de quem? Raiz décima de 1024. E quem é o número que multiplicado por ele mesmo 1024, duas vezes, perdão, o número que multiplicado por ele mesmo 10 vezes que dê 1024? Ora, esse número é o 2, acredite se quiser, é o 2. Se pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes, você vai achar 1024, tá? É bom, cara, é bom que você grave as potências de 2, as potências de 3, as potências de 5, as potências de 7, são números aí muito importantes porque aparecem direto em prova, tá? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até o 2 elevado a 12, é bom saber. 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 5. 5 elevado a 1 até o 5 elevado a 5, é bom saber. Do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 5. Bom ter isso aí porque você ganha tempo na resolução de muitas questões, tá? Vamos lá para a primeira observação, que é o seguinte. Eu tenho aqui a elevado a essa fração, tá? Eu costumo chamar, que eu aprendi isso em alguma vez na minha vida, que esse R significa o rico, tá aqui R de rico, e o P de pobre, tá? Tá aqui o rico dentro da casinha e o pobre no buraco. Que vida triste, né? Que vida triste ser pobre, muito ruim ser pobre. Ainda bem que eu sou rico. Vamos lá. Galera, a gente tem aqui o seguinte, quando você transforma alguma coisa, o rico fica em cima, rico em cima, pobre embaixo. Vou até reescrever aqui, ó. Eu tenho A elevado a rico. Rico em cima, pobre embaixo. Quando você muda alguma coisa para ele, fica aqui, ó. Rico dentro da casinha com cobertura, olha que maravilha, e o pobre aqui dentro do buraco, que está aqui o buraco. Ok? Você pode também pensar, a gente já pode ter visto alguma vez na vida, que aqui está o Sol, aí você tem aqui, ó, esse númerozinho aqui, R, ok? Aqui é o P, perdão, de pobre, e aqui está R de rico. Olha, aqui você tem um número que estava no Sol, ele vai para onde? Ele vai para a sombra, ele vai para a sombra aqui embaixo. E quando você vê esse número que está na sombra, quando ele está na sombra, ele vai para o Sol. Você pode também encarar assim, ou seja, em outras palavras, o cara que está aqui dentro vira o numerador, o cara que está aqui fora, ele vira o denominador. Tudo bem, galera? Então aqui, ó, eu tenho que rico é o que está em cima ali, ou seja, eu vou botar aqui o A, o rico aqui 5 e o pobre 3 no buraco, ok? Se eu pensar agora dessa forma, eu tenho a raiz em que o rico está dentro da casinha, o rico é o 4, beleza? E o pobre é o 5, ou seja, quando você transforma ele, você vai ter A elevado a 4 em cima, 5 embaixo, ok, pessoal? Então, tá aí essa propriedade. E, por último, observação 2, que eu falei aí alguns minutos atrás nos nossos vídeos, que é o seguinte: radical da soma não é igual à soma dos radicais.
nem radical da subtração não é igual à subtração dos radicais. Aqui, cara, se você tiver aqui, ó, raiz cúbica de 10 mais 7, você vai fazer raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 7, de 17? É isso que você vai fazer? Nada disso. Você não vai fazer isso. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Ok? O que você vai fazer é o seguinte, como não tem propriedade para isso, não possui propriedade, o que você vai fazer? Você vai somar normal. Esse cara vai ser raiz cúbica de 10 mais 17, que é 27, e a raiz de 27, quem é? É 3. Tudo bem? Então, isso aqui é verdadeiro. Ok, pessoal? Então, toma cuidado com essas falácias que aparecem por aí. Tudo bem, galera? Espero você na nossa próxima parte, próxima etapa dos nossos vídeos, onde falaremos aí de mais um tópico de radicais. Valeu!